Agora sim? E aí, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo e com você? Tudo bem. Feliz e animada para essa nossa conversa. E Maravilha, bem-vindos, bem-vindas a todo mundo que está se conectando. show de bola. Que maravilha, que bom que deu certo. Estou muito feliz de a gente poder conversar. São duas temáticas muito importantes, né, para o Brasil, para os municípios e principalmente agora frente a essa questão da pandemia, né? Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar hoje, né? Estou aqui com a deputada federal Tabata Amaral. E a gente vai falar um pouco da questão da educação e da saúde pública, né? E como que tá, como é que estão essas temáticas mediante o reflexo da pandemia nos municípios. Então, para começar, né, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por estarem prestigiando, né, esse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, Tabata. Eu sei que a sua agenda é super corrida e conseguiu esse espaço para a gente fazer essa conversa que vai ser tão legal. Quem não segue a Tabata ainda, então é @TabataAmaralSP, né? Curtam lá, tem um monte de postagem massa, dá para acompanhar tudo que ela está fazendo lá em Brasília e pelo Brasil. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho para quem está chegando e depois eu vou apresentar você e vou passar a bola. A gente vai fazer um bate-bola aqui, pessoal, né? E aí a gente vai tentar ver, vamos dizer assim, do ponto de vista da educação e do ponto de vista da saúde, né, o que essa pandemia está fazendo com a gente. Para quem não me conhece, eu Depois, sou Paulo. Paulo, depois Claro, eu vou contar para as pessoas por que que a gente se conhece, de onde, e aí pedir para todo ótimo. mundo que está se conectando pelas minhas redes se engajar nessa conversa que vai ser massa. Se Nossa, apresente, aí eu conto essa história. maravilha. Gente, então eu sou Paulo Sérgio, eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Eu tenho atuação dentro da saúde pública, tenho experiência na atenção primária à saúde, fiz meu mestrado e meu doutorado nessa área, atuo na ponta mesmo. Tive experiência de gestão também nessa área. E aí, mediante a questão do contexto da pandemia, eu percebi que eu poderia contribuir de uma forma diferente para Florianópolis e por isso eu resolvi me candidatar a vereador em Florianópolis, né? Então hoje estou candidato a vereador e entendo que é importante a gente ter pessoas técnicas que se baseiam em evidências científicas e técnicas dentro do contexto do setor público para levar o que há de melhor qualidade para a população. E aí, para passar a bola para a Tabata, né, eu quero que vocês saibam que ela tem uma trajetória incrível dentro da educação. Ela tem 26 anos, foi a sexta deputada federal mais votada do estado de São Paulo. Ela foi eleita com mais de 260 mil votos. Nascida e criada na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, foi campeã das Olimpíadas de Ciências, ganhou bolsa particular, ganhou bolsa para estudar na escola particular em Harvard, né? E se formou em Ciências Políticas e Astrofísica, voltou para o Brasil e aí começou a utilizar todo esse conhecimento para a nossa população, né? Cofundou o MAPA Educação, que é uma organização maravilhosa, que está relacionada à questão da educação, e aí cofundou também o Movimento Acredito, e aí essa parte da história eu vou deixar com ela e vou passar a bola para você, tá, Beto? Tá certo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Tabata, sou ativista pela educação, deputada federal aqui por São Paulo e sou uma das fundadoras do Acredito. E eu vou contar bem rapidinho para vocês o que eu acredito, para que vocês entendam como que eu e o Paulo nos conhecemos. O Acredito foi fundado em 2017 por jovens ativistas de todo o Brasil que tinham essa inquietude, essa angústia aqui dentro, de ver as coisas, saber que elas tinham que mudar, mas também entender que a gente tinha que ocupar a política para que elas pudessem mudar. Para vocês terem um exemplo, faz 11 anos que eu sou ativista pela educação. Com os meus 15 anos, 14, 15 anos, fundei meu primeiro projeto, que é o Projeto Voa, junto com vários amigos, que até hoje prepara alunos de escolas públicas para Olimpíadas Científicas, e desde então trabalho com educação. Dei aula em escola pública, privada, organizei movimentos, fiz pesquisa na área, trabalhei com secretarias municipais de educação. Tudo isso para dizer que chegou um momento que ficou muito evidente para mim, que se a política e os políticos não mudassem, a nossa educação não ia mudar. Não era um problema técnico.
O problema é que a educação nunca era prioridade política, nunca entrava na agenda nacional. Pois bem, em 2017, com essa angústia aqui dentro, eu me uni com jovens do Brasil inteiro, e jovens de idade de coração. O Paulo sabe que nosso movimento é bem amplo. Que falaram, cara, assim, sendo bem sério, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou de família política, a gente não é de nenhum partido, a gente aqui é uma galera que está na sociedade querendo que as coisas mudem. E aí tinha gente da área da saúde, como o Paulo, gente da área de combate à corrupção, gente da área de proteção do meio ambiente, mas todos que se viam fora da política, mas entendiam o valor da política. Pois bem, a gente fundou, acredito, que esse movimento de renovação política, que logo entendeu que não bastava você mudar as pessoas. Você tinha que lutar para mudar as práticas, as ideias e os valores da política brasileira. Naquele ano foram quase 30 candidaturas e nós elegemos 4 pessoas representando o movimento Acredito, que é essa ponte entre a sociedade e a política formal. Lá no Congresso formamos um gabinete compartilhado. Eu, senador Alessandro, deputado Felipe Rigoni, e a gente começou a se envolver em cada confusão boa. A gente participou muito ativamente da aprovação do Fundeb, da construção da agenda social, da criação da comissão que acompanhou o MEC, só para falar um pouquinho. Para dizer a vocês, 3 mandatos. O que são 3 mandatos ante 513 deputados e 81 senadores? Mas 3 pessoas que literalmente colocaram os mesmos recursos para ter uma equipe compartilhada, conseguem economizar muito dinheiro. Eu estou entre as 10 de São Paulo que menos gastam recursos públicos, mas com um trabalho muito efetivo, de muito impacto. Aí chega esse ano e a gente, olha, não dá para parar. Porque sim, nós conseguimos fazer muita coisa. Mas aí, Paulo, quando a gente quer aprovar um projeto de combate à corrupção, aprovar um projeto de combate a privilégio, a gente não tem quórum, o projeto não entra em pauta. E a gente logo percebeu que esse movimento ele tinha que continuar. E que nas eleições desse ano, nós tínhamos que eleger dezenas de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, para que daqui 10 anos, daqui 15 anos, meus futuros filhos, os filhos do Paulo, vivam em um futuro melhor. Vivam em uma sociedade justa, desenvolvida. É um trabalho de formiguinha que começa literalmente agora. Então, tudo isso para dizer que nós fizemos um processo longuíssimo, chegamos em 101 lideranças cívicas de todo o Brasil, e o Paulo é o nosso representante mais que oficial, porque ele é um membro do movimento já há muitos anos, que vai nos representar nas eleições como candidato a vereador em Florianópolis. E aí eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, como o Paulo eu conheço já há muito tempo, ele é daquelas pessoas que não espera ter um cargo político para começar a fazer a mudança. E eu acho, Paulo, que isso separa muitas coisas na política. O Paulo tem projetos lindíssimos, assim como eu, ele acredita muito na formação cidadã, cívica, política nas escolas, ele é um entusiasta da boa política, ele vem trabalhando por essa renovação muito antes de ser candidato, e ele é um cara que entende a área da saúde. Eu acho que ficou muito óbvio para a gente, com essa pandemia, o quanto a gente tem que fortalecer o nosso SUS, o quanto a gente tem que cuidar das nossas pessoas. Então, como é uma pessoa que eu sei que é muito comprometida com a boa política, que é muito preparado, que é muito engajado e que luta principalmente por uma saúde de qualidade, por uma saúde acessível, assim, com certeza, Paulo é meu candidato a vereador em Florianópolis, queria poder votar nesse tanto de cidades. E aí, Paulo, a gente vai falar aqui sobre saúde e educação, mas lhe agradecer pela tua coragem, pela tua força, pelo teu comprometimento. Eu sei que não é simples você deixar de lado projetos pessoais e decidir se candidatar. Mas eu sei que o que te move é o mesmo propósito que me move. Então, só para lhe dizer que estamos juntos e eu estou muito animada pelo que vai acontecer. Eu tenho certeza que vamos eleger dezenas de pessoas e que a gente vai, pouco a pouco, conquistando esse espaço e mudando a cara da nossa política. Então, estou feliz demais de estar nesse papo aqui contigo. Bora conversar. Eu que estou feliz e muito obrigado por essas palavras. E é isso mesmo, né? A gente hoje tem uma certa dificuldade, a gente percebe que as pessoas, elas às vezes não querem entrar na temática política, mas quem deu essa conotação para a política são as pessoas que foram colocadas lá ao longo de todos esses processos, né? Então, assim como você falou, eu acredito que quando a gente passa a ocupar esses espaços, a gente começa a mudar vamos dizer assim, esse estereótipo, né, negativo que a política tem e fazer com que a política ela seja uma coisa boa para a sociedade, né? E é isso que motiva a gente
a dar esse passo, né? Realmente a gente abre mão de muitas coisas, você sabe mais do que ninguém. Eu só aqui na campanha já percebo, né, como que é diferente, é super intenso, mas é por uma coisa maior e eu tenho certeza que a simples jornada já é muito bacana, assim, você ouvir as pessoas, você conseguir entender os problemas, né, de cada contexto, de cada cantinho da cidade, então isso está sendo muito gratificante e enriquecedor para mim. Tabata, eu vou entrar um pouquinho no assunto da nossa live e deixa eu te perguntar, até tem muito a ver com a sua história, né? Porque eu já conheço sua história e que é uma história muito marcante, muito intensa. Mas o que fez você chegar na área da educação? Por que educação? Tentando resumir, porque educação é minha vida, só é minha trajetória, é meu propósito, é quem eu sou. Trazendo de uma forma bem resumida, eu tive a minha vida transformada pela educação de uma maneira muito profunda. Quem me acompanha sabe disso. Eu venho da periferia de São Paulo, cresci numa ocupação, meus pais não tiveram a oportunidade de estudar e eu não teria tido um futuro diferente das pessoas da minha comunidade se não fosse pela Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. É uma política pública incrível que precisa ser aprofundada, que precisa ser bem financiada, porque infelizmente vem sendo sucateada nos últimos anos, vem sendo deixada de lado. E aquela oportunidade, quando eu estava na quinta série, hoje sexto ano, na minha época era quinta série ainda, me levou a uma escola particular com bolsa, a 1h30 da minha casa, e aquilo mudou minha vida para sempre. Foi a primeira vez que me perguntaram o que eu faria na faculdade. Foi a primeira vez que assumiram que eu teria um futuro diferente. A minha região hoje está muito melhor, mas quando eu era pequena era a região mais perigosa de São Paulo. Então você via corpo indo para a escola. Eu perdi pessoas muito próximas, com 13, 14 anos, por causa do crime, da violência. Perdi meu pai com 39 anos de idade para as drogas. Cheguei a ouvir de pessoas muito próximas que eu e meu irmão seríamos drogados igual meu pai. Então, não fosse a educação, eu realmente não estaria aqui. Então, foi por isso que eu me tornei uma ativista tão cedo, porque eu via de uma forma muito vívida, assim, era a minha realidade, o quanto a educação, o quanto os meus professores tinham me devolvido o direito de sonhar, tinham me devolvido a minha humanidade, a minha dignidade mesmo, enquanto a falta da educação estava tirando a vida de pessoas que eu amava, estava tirando a perspectiva de pessoas que eu amava e que eu amo. Então, é isso, para mim, assim, é muito natural. Não teria como a Tabata, com essa história, trabalhar qualquer outra coisa que não fosse educação. E aí, como alguém que cresceu muito distante e muito descrente da política, foram 9 anos de ativismo para que eu começasse a achar que a política deveria ser ocupada e que ali poderia ser um lugar para mim. Você sabe, Paulo, que eu falo muito sobre a importância da gente ter uma política representativa, com homens, mulheres, brancos, negros, pessoas com deficiência, periféricos, jovens, porque esse é o nosso Brasil. Eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais a importância da gente ter pessoas com diplomas de realidade. E aí é disso que eu queria te ouvir um pouco da sua trajetória na saúde, porque me incomoda muito no Congresso, no debate público, ver pessoas debatendo a saúde pública sem terem a carteirinha do SUS na carteira. Uma brincadeira que você pode fazer. Eu falo assim, quero que vocês abram a carteira e me mostrem a carteirinha do SUS. Cadê meu bilhete único? O bilhete único, porque como é que você vai desenhar a política pública de transporte, de saúde, se você não conhece aquela realidade? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha pessoas que conhecem a escola pública, que conhecem a saúde pública, que conhecem a realidade de quem mais precisa, ocupando o seu lugar na política, para sair do papel, sabe? Para sair do discurso e lutar por coisas concretas. Então, se você puder compartilhar um pouco compartilhar com a gente a sua trajetória na saúde e o que você aprendeu ao longo desse caminho. Deu uma falhada aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, beleza. Você terminou com uma pergunta que daí eu acabei não ouvindo, se puder repetir. Desculpa. Não, para você compartilhar com a gente um pouco da tua trajetória na saúde, o que você aprendeu ao longo desses anos e o que você traz para a tua candidatura. Ok, vamos lá.
Na verdade, a minha primeira formação foi educação física, né? E eu entrei no curso, eu adoro, né, educação física e entrei com foco mais nos esportes. É uma formação, né, base que ela permite você atuar em vários campos. Só que eu fui muito tocado num processo que eu participei, um projeto no Morro da Cruz, que é uma região bem vulnerável, de vulnerabilidade social aqui em Florianópolis. E aí a intenção era a gente levar o esporte social para fazer uma transformação local naquela região. E aí eu fiquei um ano lá imerso, até uma região que também tem muitos conflitos, tem muitas questões socioeconômicas que precisam ter um carinho e um olhar diferente, mas eu não sabia que aquilo existia, sabe? Uhum. Até então eu não tinha uma ideia de como que dentro de Florianópolis, que é uma cidade que para os olhos externos tem um IDH alto, tudo, haveria, né, essa desigualdade dentro da cidade. E isso me tocou muito. Eu fiquei muito curioso e querendo investigar e saber o que eu poderia fazer para mudar. Nesse processo que eu entrei por meio do esporte, nem foi a saúde, mas eu vi tantas outras coisas além do esporte, que o esporte ele ficou pequenininho, ele foi só um pretexto para entrar lá. Então não chegava água encanada, tinha uma série de questões de segurança que não eram olhadas. Na época, né, isso foi 2006, os postos de saúde, o posto de saúde da região também sempre estava com uma oferta muito menor do que a demanda, enfim. E aí eu busquei tentar entender um pouco melhor, e aí fui buscando a formação na área mais voltada para o público, assim. Então eu fiz administração pública, depois fui fazer meu mestrado e meu doutorado em saúde pública, com foco no estudo das desigualdades sociais. Então o que fez eu chegar na saúde foi justamente essa janela das desigualdades sociais, né? E a educação física é um curso da área da saúde, então eu percebi que as políticas públicas elas podiam fazer a transformação, porque eu vi isso naquele um ano que eu vivenciei lá, e mudei minha trajetória completamente. E aí depois eu fui tentar concurso nessa área, passei e tive a oportunidade de trabalhar com um serviço multiprofissional de saúde e consegui ver também que aqui a gente tem a região da Grande Florianópolis assim, é muito parecido, né, o contexto dos municípios vizinhos, e eu percebi que existe, às vezes, uma distribuição dos serviços de uma maneira um pouco diferente. O próprio contexto epidemiológico é muito diferente nas cidades, então a gente tem, na mesma cidade, um diagnóstico de saúde muito diferente. E esse olhar muito específico, ele tem que ser levado para dentro das políticas públicas, tanto de saúde quanto de educação, né? Vai mudar, lógico, a temática, mas a gente sabe que existe uma especificidade que não pode ser esquecida. E aí, dentro do SUS, a gente tem alguns princípios, né, que são muito importantes. E dentre eles, né, tem o da integralidade, que é você ver aquele ser humano por todas as perspectivas possíveis, né, e não só aquela doença que chegou lá, mas que o fato de a pessoa não ter faltado uma consulta foi porque estava tendo tiroteio na rua, por exemplo. Então, tem muito mais coisa por detrás, e aí a gente estuda a questão dos determinantes sociais em saúde, né, que fazem a gente ter aquele desfecho de saúde. E aí foi com esse olhar que eu comecei a me aprofundar no SUS, e o que eu trago, né, para dentro das propostas, se a gente for pensar assim, justamente ter esse olhar para as desigualdades da cidade, garantir que o serviço ele tenha de maneira igual, com a mesma qualidade, né, em todos os pontos, que a gente tenha uma relação de oferta e demanda adequada, e mais do que isso, né, que a gente também esteja preparado para os reflexos da pandemia, porque a pandemia ela vai gerar uma série de consequências para dentro da saúde da população, em nível de mais pessoas, ou mesmo individualmente falando, e as cidades, né, essas eleições elas são muito importantes porque as pessoas que vão entrar lá para passar projeto de lei, para se transformar em lei, elas têm que ter ciência da gravidade e de como que a pandemia mexeu na vida das pessoas, né? E dentro desse contexto, eu imagino que na educação também seja mais ou menos assim, não sei se você quer falar um pouquinho. Não, com certeza. O que a pandemia fez com o nosso Brasil e com tantos outros, mas no nosso Brasil, que é o segundo com a maior desigualdade de renda do mundo, isso é mais profundo, é que a pandemia ela expõe as desigualdades que já existiam e ela aprofunda essas desigualdades. Então, isso aconteceu na área da saúde e vários estudos e matérias mostrando que as pessoas mais pobres tinham mais chance de morrer por coronavírus, porque estavam mais no grupo de risco, não tinham acesso tão rápido, mas
também na educação, a desigualdade educacional se aprofundou muito nesse período da pandemia. E aí, para mim, a imagem que mais ilustra isso é a do estudante que divide 2 cômodos com vários familiares na beira do córrego. Então, e isso eu vi, eu não estou inventando. Com rato morto ali, o córrego com cheiro forte, sem internet, sem equipamento, os 2 pais desempregados. É disso que a gente está falando, não é a mesma coisa. E essa desigualdade educacional se aprofundou nos últimos 7 meses. Então, falando de 2 problemas que já eram muito presentes, mas que, de novo, nós teremos que enfrentar com ainda mais força, e já estamos enfrentando no Congresso. A primeira é a questão da evasão e do abandono escolar. Hoje, 17,5% dos jovens, então quase 20%, não terminam o ensino médio. E isso, Paulo, tem um custo para a gente de 214 bilhões de reais por ano. E aí tem uma intersecção muito grande com a área da saúde, porque esse jovem que não termina o ensino médio, ele tem mais chance de contrair uma doença mais grave, ele tem mais chance de ter uma vida mais curta. Então, quando a gente compara, é até 4 anos a menos na média. Então, a falta de educação representa uma morte também, mas é uma morte lenta. Esse jovem vai receber salários menores, ele vai ter mais chance de se envolver com a criminalidade, e tudo isso tem um custo social e também um custo econômico muito alto para a gente. E aí, por que eu estou falando disso? 1/3 dos jovens que estão hoje no ensino médio consideram não terminar o ensino médio porque se desmotivaram com a pandemia. A gente vai ter que ter um olhar muito atento no próximo ano para não deixar nenhum jovem para trás. Aquele jovem de final de ensino fundamental, de ensino médio, que não voltar para a escola, a gente vai ter que ir na casa dele, perguntar: por que você não voltou? É porque você ainda não se sente seguro, então está aqui o material, ou é porque você desacreditou da escola? A gente não pode deixar essa taxa, que já é tão alta de abandono, ficar ainda maior. Um outro problema é a questão da conectividade. Não, os alunos não estão conectados, as escolas não estão conectadas. E essa retomada, porque talvez a gente fique até o final do ano que vem vacinando todo mundo, ela terá que se dar no modelo híbrido, em que quem consegue volta, a gente faz com revezamento, é opcional, mas não dá para pensar em nenhuma solução quando os alunos não têm acesso à internet. E aqui eu queria ressaltar que há projetos muito importantes, inclusive eu sou uma das autoras de um deles, para a gente conectar cada estudante de escola pública, para a gente conectar cada escola desse Brasil. E essa é uma batalha muito importante, inclusive para os nossos vereadores, porque sem internet de qualidade, a gente não vai conseguir entregar essa educação. Então, são vários exemplos, mas esse da conectividade e esse do abandono e da evasão, para mim, são exemplos de coisas que já eram muito graves e que se aprofundaram agora com a pandemia na educação. E aí, queria te ouvir sobre a área da saúde também, porque tenho certeza que a desigualdade também se aprofundou na saúde. Sim, com certeza. Até para fazer uma conexão bem clara da questão da educação e da saúde, todos os estudos, assim, ó, a massiva parte dos estudos, para não dizer todos, né, quando vão fazer associações de desfechos de saúde, do tipo, quem fica mais doente, quem que, quase independente do tipo de doença, estão associados, né, àquelas pessoas que têm uma menor condição socioeconômica. E por condição socioeconômica, a gente tem que considerar escolaridade, né, anos de estudo. Então, o que você está falando com relação à evasão, à desmotivação de voltar para a escola, com toda certeza vai gerar consequências em todas as áreas, inclusive na saúde. A minha tese de doutorado, ela foi estudando, sempre com foco nas desigualdades, mas relacionado à oferta de serviço, à oferta de orientação para realizar atividade física nos postos de saúde. Tá? O que eu identifiquei? Que as pessoas que tinham menor escolaridade, elas não recebiam orientação nos postos de saúde. E era justamente para ser o contrário, porque quem tem uma maior escolaridade, em tese, tem mais acesso à informação. Então, assim, o cuidado deveria ser maior com quem não teve acesso a tanta educação. Então, na saúde, as desigualdades, elas são muito gritantes do ponto de vista... se você tentar entender um pouco dessas questões socioeconômicas, vai apontar para isso que você está falando. Então, é muito problemático. Dentro da saúde, a gente tem um programa, que é o Programa Saúde na Escola, que ele é muito interessante. Você consegue fazer uma ponte entre as secretarias municipais de saúde e educação e levar a educação em saúde na escola.
Então, se esse jovem não está na escola, ele também não vai ter acesso, por exemplo, à oferta desse serviço, e aí ele vai ter menos informação sobre saúde, ele vai ter menos informação para poder saber se cuidar, né? Então, existe sim, né, essa associação muito forte. Do ponto de vista se for pensar do ponto de vista mais explícito assim da saúde, eu percebo que a gente tem, no Brasil são muitos municípios, né? Mas a cobertura de estratégia de saúde da família, que está em torno de 60%, 70%, ela tem que ter uma preocupação ainda maior agora, mediante esse momento da pandemia. Os municípios, eles precisam que o seu poder executivo e com pressão dos seus vereadores se preocupem em ampliar essa cobertura de estratégia de saúde da família e dos outros serviços, né? Então, saúde bucal e tantos outros. Aqui eu faço um adendo para o serviço multiprofissional que a gente tem dentro da atenção primária, o que a gente chamava de NASF, hoje é o NASF-AB, mas são equipes multiprofissionais que elas levam aquele olhar integral para dentro daquele posto de saúde, né? E é muito importante, porque e aí o que acontece? Hoje as pessoas elas estão em casa, e isso é importante, estar em casa nesse isolamento na medida em que puderem ficar, mas isso, logicamente, a pessoa fica fisicamente inativa, isso pode ganho de peso, a questão da saúde mental está muito abalada, então muitas pessoas perderam entes queridos ou tiveram alguma repercussão negativa no seu trabalho, ficaram desempregadas. E o próprio estado de estar em casa, isso gera um aumento de estresse. Então, é esperado que para 2021, e isso não vai ser só 2021, já começou agora. Então, assim, a gente já vê isso hoje no posto de saúde. As pessoas elas estão chegando descompensadas do ponto de vista das doenças crônicas que elas tinham. Quem não tinha nenhum tipo de problema relacionado à saúde mental está mais ansioso, está com mais estresse, a depressão aumentou. Então, é fundamental que os municípios eles estejam preocupados, né, em ampliar essa cobertura de estratégia, em se preocupar em ter esse serviço multiprofissional de suporte, em ampliar ou deixar mais forte a sua rede de atenção psicossocial. Então, existem mecanismos que são os CAPs, né? Os CAPs eles vão ter os Centros de Atenção Psicossocial, então tem infantil, tem o AD, que é, né, para pessoas dependentes de álcool e drogas, e também o CAPs 1, 2, 3, que vai depender do município. Esses CAPs eles têm que estar com o seu tamanho condizente com o tamanho do município, senão não vão dar conta da demanda que vai chegar, né? E os municípios eles também, para concluir a minha fala, eles têm que se preocupar em programas mais robustos de promoção de saúde. E saindo um pouco da saúde agora, pensando do ponto de vista intersetorial, né, para além da educação que a gente estava falando até agora, as cidades precisam se adequar para essa nova realidade. Então, lá na Europa, o que eles estão fazendo? Eles estão ampliando as calçadas, eles estão fazendo mais ciclovias, o que vai ter repercussão positiva, por exemplo, na mobilidade urbana, que muitas cidades do Brasil têm esse problema. Em Florianópolis, a gente tem um problema muito forte, muito severo de mobilidade urbana. Então, esses são alguns dos pontos e dos passos que eu acredito e que isso está previsto nas minhas propostas, porque eu entendo que isso realmente pode transformar Florianópolis e todas as outras cidades, né? Inclusive, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e a gente fez uma carta para todos os prefeitos, candidatos a prefeito do Brasil, para que eles incluíssem a ideia de que os seus municípios, né, enquanto tiver mandato, que eles se preocupem com esses programas de promoção de saúde, de promoção de atividade física, de preparar a cidade para a cidade ser mais saudável, mais sustentável, como a OMS, a OPAS e outras tantas organizações falam e orientam, né? Não, perfeito. E te ouvindo, Paulo, eu faço uma reflexão de o quanto que isso tudo tem que estar na agenda pública. Uma discussão que você tocou e que é muito cara para mim é a questão da saúde mental. Primeiro, porque, e aí algo aconteceu na minha família, pessoas morrem pela ignorância, pelo preconceito que a gente tem em relação à saúde mental. E aí eu faço um paralelo que eu queria que tivessem me ensinado quando eu era pequena, que eu não entendia sobre isso. Eu olho para a saúde mental exatamente como eu olho para o câncer. Uma doença complexa que a gente ainda está estudando para saber como é que lida, mas que não passa de uma doença. Então, a gente vai ter um papel gigantesco. Eu falo a gente, na política, de conscientização sobre isso, e nesse momento, como você bem ressaltou, em que as atividades vão sendo retomadas, as pessoas têm que ser acolhidas.
Então, quando a gente falar de uma retomada às aulas, por exemplo, a gente não pode ignorar esse acolhimento tanto em relação aos alunos, quanto em relação aos professores, aos funcionários escolares, porque foram meses muito desafiadores. E se a gente não olha para a saúde mental, a gente não vai conseguir retomar, ainda que de uma forma diferente. E aí, uma segunda reflexão é do quanto que a gente precisa de lideranças públicas dispostas, preparadas para fazer esse tipo de debate. O que você acabou de falar para a gente, que é uma aula sobre saúde pública, talvez não viralize nas redes sociais. Para ser bem sincera, e eu falo porque com educação é a mesma coisa, não é um vídeo desse que vai viralizar no WhatsApp, por exemplo. Porque não tem fake news, porque tem profundidade, porque fala com os problemas reais das pessoas. Mas eu te ouço falar e eu penso, caramba, eu quero pessoas com essa qualidade, com essa disposição, com esse conhecimento, decidindo o futuro do nosso SUS, definindo o futuro da saúde municipal, definindo o futuro da educação, definindo as políticas econômicas. E aí acho que tem uma coisa que nos une como movimento Acredito, que é essa forma diferente de fazer política. A gente com certeza não se beneficia dos holofotes da polarização, porque a gente pega uma questão e a gente não vai pensar qual que é a resposta que viraliza nas redes sociais, qual que é a posição mais fácil de defender. A gente vai querer ouvir as pessoas, a gente vai querer olhar os estudos, a gente vai querer ouvir quem entende, a gente vai querer apresentar uma solução complexa. E por mais que seja muito mais difícil fazer política desse jeito, é nessa política que eu acredito. A gente não vai resolver o problema da desigualdade, da educação, da saúde, da segurança com respostas simples e erradas. Falando apenas com uma pequena bolha no Twitter. Eu estou quase desistindo do Twitter, para ser muito sincera. Mas a gente vai conseguir resolver esses problemas criando pontes, estudando, ouvindo quem está na ponta, ouvindo quem usa o SUS, ouvindo o estudante, ouvindo o professor. Então, talvez, Paulo, eu e você não sejamos os políticos mais populares desse Brasil, porque a gente faz uma política diferente. Mas eu acho que é essa política que vai pautar o futuro, sabe? É uma política que olha para a evidência, que cria ponte, que dialoga, que está mais preocupada em construir a solução, em resolver o problema, do que em ser popular, do que em ser aplaudido pela sua bolha. Então, eu só queria lhe dizer que você me representa, e muito nesse sentido. E quem sabe, ao nos ouvir, algumas pessoas que estão aqui, e não estariam se não fosse do diálogo, que elas vejam que há um caminho alternativo, que a gente pode sim fazer uma política diferente. O problema é que pessoas como eu e o Paulo não são as pessoas que viralizam nas redes sociais, não são as pessoas que recebem grandes apoios dos partidos, muitas vezes, não são as pessoas que vão aparecer na televisão com maior tempo eleitoral, mas são pessoas que estão dispostas a fazer uma política diferente. Então, se a gente puder deixar uma mensagem para quem nos acompanha tem como ser diferente. Há um caminho, e literalmente depende de cada um, de cada uma. Se vocês são de Florianópolis, ou estão ali pertinho, ou não, mas assim como eu, querem o Brasil como um todo dando certo, poxa, confiram as propostas do Paulo. Se puderem, doem 1 hora de voluntariado, se engajem um pouco. Liguem para os amigos, para os familiares que são de Florianópolis, falem das propostas dele. O mais importante é a gente não ficar de fora. É a gente entender que literalmente nosso voto importa e que a gente pode sim construir um futuro diferente para o nosso Brasil. O Paulo sabe que eu estou numa maratona tentando mostrar a cada uma de vocês candidatos comprometidos, preparados, com garra, dispostos a fazer a boa política. Para vocês verem que tem jeito, que há solução, que há caminho e que depende de nós. Então, Paulo, obrigada mesmo por essa coragem, obrigada pelas tuas lutas e queria só que você soubesse, como você já sabe, mas agora falando para todo mundo, que você conta com todo o meu apoio, com a minha admiração e que eu tenho certeza que a gente, nas eleições desse ano, vai continuar e vai fazer ainda mais história. Nossa, Tabata, é muito bom te ouvir. Muito obrigado por todo esse teu apoio e eu também te admiro muito e que você continue fazendo, brilhando lá em Brasília e buscando, né, lutar por tantas coisas que ficaram esquecidas por tanto tempo, né? Acho que a gente não pode tirar do nosso olhar a questão das desigualdades sociais, independente da área em que a gente esteja falando, e eu acho que essa talvez seja a maior conexão entre as nossas trajetórias, né?
tanto do que a gente estuda, do que a gente busca, ou mesmo de questões históricas, familiares que a gente vivenciou. E se mais pessoas, né, tivessem essa sensibilidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer grandes transformações no Brasil, começando pelos municípios, né? Então, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pelas tuas palavras, por esse momento tão enriquecedor para todo mundo que ficou te ouvindo aqui. É muito bom te ouvir sempre, né? E eu vou te acompanhar daqui, né? E tenho certeza que essa jornada que eu estou passando agora, ela já está sendo muito legal, já está trazendo muitos pontos positivos e tudo vai gerando conhecimento para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, quero deixar o meu agradecimento para você, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, por deixar essa noite tão bacana para todo mundo aqui. Paulo, obrigada a você pela tua coragem, pela tua resiliência. Tamo juntos, faltam 40 dias para as eleições. Então, meu povo, bora trabalhar, que a gente está fazendo história. Conta comigo, Paulo. É isso aí, muito obrigado, Tabata. Valeu, gente. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Até mais. Obrigado. Até. Tchau, tchau.